noite, pastor. Aê, voltamos na mais querida do Brasil. Adorando a Deus, 24 horas sem parar, são 5 horas e 7 minutos. Eu sou Renato Bruno e continuamos aqui no Tribo Melodia. Tá aí, tá sendo edificado, tá anotando tudo bonitinho aí? Glória a Deus por isso. Tá bom, fique à vontade de participar com a gente também. Estamos aqui, mas sem delongas, gente. Estamos tomando um café, respirando os fundos aqui. Precisaria mais ou menos aqui uns 3 programas como esse para que a gente possa elucidar tudo, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu vou começar a juntar as perguntas aqui, hein? Amém? Vocês estão preparados aí? Vamos lá, mano. Estão preparados. Olha só, vou começar e vou juntar aqui, ó. E pedir que vocês sejam mais objetivos para que, claro, respeitando a reflexão. Graça e dispensação da graça. Vamos falar, a gente já falou sobre isso. Entendimento sobre tribulação, a gente já passou sobre isso, né? Pré-tribulacionista, meso, pós, né? Mais ou menos o lance do milenismo, mas se aproxima disso, né? Pré, no sentido a gente vê a tribulação propriamente dito, mas se vocês quiserem dar uma pincelada sobre isso. E o arrebatamento, como é que vai ser, hein? Eu estou numa expectativa, creio que tem que ficar na expectativa, né? O arrebatamento, como será? E os que ficarem? Papai? O que vai acontecer com quem ficar? O pessoal diz que vai querer ir na segunda viagem, pastor Renato. Tem isso? Pastor Renato, eu queria primeiro, antes de dizer sobre o arrebatamento, agradecer ao pastor Ailton, porque ele colocou a bola na marca do pênalti, quando ele chamou a atenção para igrejas que estão judaizando o evangelho. É isso aí. E ele deixou claro, ele deixou claro que isso aí não é o meu pensamento. Eu quero realmente reafirmar isso e dizer que isso realmente é um erro e é uma idolatria. É a Israelatria, é idolatria a Israel. Muitas igrejas que buscam sincretismos religiosos com os símbolos judaicos, né, para fazer o culto evangélico, isso é besteira, isso aí é infantilidade. Tem gente que gosta disso? Entender o contexto de Israel não significa dizer judaizar o você evangelho. Pode usar elementos só como referência de não, como ensino. Pode. Né? Você pode bonita a bandeira de Israel, né? Mas isso aí não posso usar o kippah, né? Não, pode, mas isso aí não é essencial. E o perigo, como disse o pastor Will, é que isso como lei, transforma, não como lei, mas como idolatria. E passa esses símbolos terem proeminência e mística, que se vai fazer milagre, um caixote chamado de Arca de Aliança, que as pessoas desfilam com o caixote no meio do templo. Vai isso aí, tocar lá atrás como é que era, para ver se podia tocar na... Exatamente, isso aí é retroceder, é absurdo e é tolice. Até mesmo o pseudo-templo de Salomão, construído ali em São Paulo, é na verdade um templo de adoração a Mamon. Não tem sentido aquilo, porque o templo está para o monte, assim como o monte está para o templo. Criar um templo fora do Monte Moriá é pretexto para heresia. É o que acontece ali em São Paulo. Mas a questão do arrebatamento... Deixemos ele para lá. A questão do arrebatamento é o seguinte. O arrebatamento é real. Já aconteceram 8 arrebatamentos na história da Bíblia. Arrebatamentos. Houve o arrebatamento de Moisés. Ah, sim. O arrebatamento de Enoque. Ficou com medo agora, né? Eu não fui. Meu Deus. O arrebatamento de Enoque. O arrebatamento de Elias. Haverá o arrebatamento das 2 testemunhas. Houve o arrebatamento de Jesus. Haverá o arrebatamento da igreja. Então o arrebatamento não é nada novo. Não vai acontecer pela primeira vez. Não é inédito. Outros homens já foram arrebatados. Paulo foi arrebatado ao 3º céu, não é? Jesus foi arrebatado e hoje mora na casa do Pai. Elias foi arrebatado vivo. Moisés não foi apenas no monte. Isso as pessoas dizem, Moisés quando veio do monte, Moisés não veio do monte. Ele foi lá. Moisés foi a Deus. Porque está lá no texto. Por isso que ele estava. Por isso que está lá no texto que do monte Deus o chamou. Do monte, ele foi ao monte e do monte Deus o chamou. Que monte é que esse? Deus o chamou? Deus o chamou onde? Em regiões celestiais. Por quê? Porque Deus transferiu a Moisés um projeto celestial. Deus mostrou a Moisés as plantas do tabernáculo e disse assim, olha, faz lá na terra, isso que você está vendo aqui. Algo da região celestial não pode ser revelado no monte. Por isso que Moisés foi ao monte e depois do monte foi arrebatado ao encontro do Senhor. Está no texto bíblico. Na verdade, o arrebatamento que a igreja sofrerá
na última trombeta, a igreja verdadeira. Porque nem todos que se dizem cristãos serão arrebatados ao som da última trombeta. A igreja cristã é o grande conjunto de pessoas. Isso não será arrebatado, não é a igreja cristã que será arrebatada. O que será arrebatado é o subconjunto da igreja, chamada noiva do Cordeiro. Porque quem vai arrebatar é o noivo. E o noivo não vai estar na casa da noiva, estará nos ares, cumprindo o ritual judaico do noivado de um judeu e uma judia. Portanto, esses que são fiéis, que estão perseverando, não é? Que vão estar prontos, quando a última trombeta soar, e você vai falar da trombeta, aí sim, esses serão ligados a um ímã celestial e uma ação metafísica, da metamatéria, da física quântica, se processará no corpo carbônico. Nós somos carbono, unidades carbonos, e essas unidades carbonos, o corpo humano será, num abrir e fechar de olhos, revestida de uma matéria celestial, semelhante ao corpo de Cristo, semelhante ao corpo de Cristo, quando saiu do túmulo de José de Arimateia. Nós teremos corpo semelhante ao corpo dele, e aí sim poderemos fazer a viagem de atravessar o aurônio, o mesorânio, os céus atmosféricos, os céus estelares, para encontrar com Jesus no meio do caminho e ali celebrar as bodas do Cordeiro, embora não consumá-las, somente consumá-las quando passar pelo tribunal de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Pastor, entra, por favor, pastor, complete, reflita junto com a gente sobre essa questão. Então, a reflexão é o seguinte: a minha visão à volta de Jesus é real, apoteótica e visível. Todo olho verá. É a ideia que pelo menos eu tenho a partir de Mateus capítulo 24 e Apocalipse a partir do capítulo 1. Então a ideia que eu tenho é essa. A grande questão, nessa questão da escatologia, e é interessante a gente postular a nossa ideia, só que é a questão da gematria. Gematria, que houve estudo da Cabala, ou Cabalá no judaísmo, e a gematria é o estudo dos números, já no contexto também da mitologia grega, quando você está ali no ano 90. Então você teve um trelelê ali, misturaram mesmo? Isso, não, misturaram muita coisa. Eu acho que o problema da igreja é quando você quer misturar muita coisa e não situar naquilo que realmente a cultura ou sua ou do próprio texto, né? É o que eu costumo dizer. Na língua portuguesa, exemplo, eu luto de luto. Então, se eu for interpretar essa frase, eu estou dizendo que eu estou lutando mesmo estando de luto por alguma coisa que morreu, ok? Mas se eu pegar essa palavra e tirar da frase, a palavra luto, ela vai estar repetida na frase, ok? Mas na frase ela tem um contexto. Fora da frase, ela é apenas uma palavra. Ou seja, então assim é Apocalipse, assim é a interpretação bíblica. Eu não posso tirar e descontextualizar. É isso aí. Aí é que dá o problema, o afeito do problema. Sobre a questão da volta de Jesus, essa é a minha ideia, que ela é real, ela é visível, né? E Cristo, de fato, voltará para buscar a sua igreja, a noiva do Cordeiro. Sim. Essa, né, o Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O problema que eu vejo na igreja hoje é que o povo está querendo muita terra e está esquecendo muito do céu. Então, em Colossenses capítulo 3, Paulo fala o seguinte: olha, se vocês ressuscitaram com Cristo, se vocês estão com Cristo, então pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são do alto, fazei pois morrer a vossa natureza pecaminosa, está na Colossenses 3,5. Então a igreja, por exemplo, a igreja tessalônica mesmo, por advento da volta de Jesus, teve gente que queria nem trabalhar. Então existem interpretações gente que não quer fazer nada, e não quer até hoje. Então tem muitos contextos. Tem gente que está esperando Jesus já está se consagrando e diz assim: não quero me contaminar. E tem gente que já está contaminado, não quer se purificar, dizendo: eu também não quero fazer nada. Então, tá bom do jeito que está. E aí você tem as questões das pessoas estarem procurando várias coisas. Por exemplo, na América foi editado um livro que fez até sucesso por um período, que o cidadão era o triunfo eterno da igreja, e tinha 3 frases no livro, na capa. Eu vou dizer o que Daniel não entendeu, eu vou explicar o que Daniel não entendeu, eu vou revelar o que João não revelou, e eu vou dizer o que Paulo não disse. Pô, bacana e quando ele dava o livro... Não me diga o nome do livro que eu não quero saber. Não sei se o pastor Edinaldo lembra disso. Quando ele dava o livro na mão das pessoas caíam lá em Boston.
Tem pessoas que caiu no chão. Então, lá em Daniel 12, 7, 8, Daniel fala assim: Senhor, eu vi, mas eu não entendi. Aí o Senhor fala assim: vai, Daniel, porque essas palavras estão seladas e cerradas para o tempo do fim. Na verdade, é um texto de uma literatura apocalíptica. Então, ela tinha que estar selada para que não houvesse devaneio. Sim. Como existe. Porque tem um Apocalipse também apócrifo. Tem o Apocalipse de Enoque, por exemplo. Então, como é que alguém vai explicar o que Daniel não entendeu? Como é que alguém vai dizer? Aí vem minha fala aqui. Vai dizer o que Paulo não disse. Paulo não falou. Paulo não pôde falar. Então eu vou dizer, como é que eu vou revelar o que João não revelou? Então, na minha visão da questão apocalíptica, do Apocalipse, do livro em si, o livro não tem problema, o livro é lindo, a mensagem é maravilhosa, mostra ali, por exemplo, tem gente que vê as 7 igrejas da Ásia como 7 dispensações da igreja. Então cada um vai ver como quer. Agora o importante, pastor Ailton Bezerra, você queria que eu me situasse, a situação é essa: queridão, você tem que estar cônscio da sua vida cristã, ligado com Deus e não se ajuntando ao que está acontecendo nesse mundo vil. Esse é o papel da igreja hoje. Senão você vai ser, vai ser vomitado. É por aí, é por aí. Então vai estar com aparência igual Sardes, que está morto, que está vivo, mas está morto. Então, pronto. Então vamos lá, vocês falaram sobre a graça, a dispensação da graça, já passamos nessa, né? Ou não? Não. Então, rapidamente, por favor, graça da dispensação da graça. Graça, bem rápido, João 1,17 diz a palavra de Deus o seguinte: que por meio de Moisés veio a lei e os profetas, por meio de Cristo, graça e verdade. Então Moisés trouxe a lei e os profetas, está em João 17. Jesus trouxe a graça e a verdade. Se a igreja, essa igreja que vai estar com Cristo, essa igreja que vive e comeu com Cristo, essa igreja que vai subir, essa igreja que vai ser arrebatada, ela tem que cumprir 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento do Senhor Jesus. Então vamos buscar conhecer Cristo, irmão. É isso. E dispensação da graça? A dispensação da graça é o tempo que nós vivemos. Sim. Nós não estamos debaixo da lei, sim da graça. E o pecado não tem domínio sobre nós, Romanos 6,14. Então, se alguém quer viver sobre a lei, na minha visão, e atrelar a igreja a esse legalismo judaico, para mim está falido. Porque Paulo falou, como eu já disse aqui, sim, e até o pastor ressaltou o que eu disse, que para Paulo nem a circuncisão nem a circuncisão. Não tem lei, é a graça de Deus. E a graça, ela é graça e mais graça. E fica com graça. Mas, por gentileza aí, vamos falar sobre Daniel. Por que ele é chamado o profeta do futuro? Assim, a pastor acabou de dizer aqui, né? Daniel, fica quieto aí. Não fique pensando muito não, Daniel. Só escreve o que é lá para frente. Mas... Porque o próprio Deus chamou Daniel e mostrou para Daniel algumas situações e disse para ele: olha, isso aqui não é para a tua época. Por isso talvez que o autor lá de Boston disse: eu vou revelar o que Daniel... Porque estava vedado a Daniel. Estava mesmo. Tanto é que Daniel adoecia quando recebia as profecias. Imagina. Ele caía doente. Você sabe, querido, para eu escrever o escatoma, eu adoeci várias vezes. É mesmo, pastor? Febril, sem força. Batalha grande, né? Ia para o médico, você não fazia os exames, não tem nada. Não dava nada. Aí mandava eu ir pescar. É estresse. Não, é batalha espiritual. O mundo real é o mundo que não se vê. Existe mas o pessoal da igreja tem muitos que acham que o mundo espiritual não existe não. Não existe não. Olha, o mundo real... Se eu cantar, tá tudo bem. Está lá parece que em Colossenses, Efésios, não me lembro, que o que existe é o que não se vê. O que se vê é temporário. Olha que coisa interessante. Porque aqui... Anote aí, meu amado. Deixa eu anotar, por favor. É 2 Coríntios 4, 16, 17. 16, 17. 2 Coríntios 4, 16, 17. Só uma enciclopédia. 16 e 17. É bom que ajuda. Então isso é tudo que não... 2 Coríntios 4, 16, 17. Porque, veja bem, você está me vendo aqui, pastor? Estou vendo, senhor. É temporário. Meu corpo é transitório. Daqui a pouco só vai embora. Você está vendo esse microfone em sua frente? É temporário. Tá aqui, mas o que verdadeiramente existe é o que não se vê, é o mundo espiritual. O mundo físico é consequência do mundo espiritual. Nada vem à realidade no mundo físico, senão primeiro enternecido no mundo espiritual. Verdade. Então Deus falou para Daniel: Daniel, olha, escreve, recebe, sela até o tempo do fim, porque essas coisas não são para os teus dias. Então hoje eu tenho o texto de Daniel e também tenho a história ao meu auxílio, e principalmente o Espírito Santo, para entender o que Daniel, o que Deus estava dizendo a Daniel, que estava obscuro às gerações passadas.
gerações passadas não conseguia ver o que nós estamos vendo agora. Por exemplo, qual a diferença de Agostinho para mim? Nenhum. Se Agostinho tinha o Espírito Santo, eu também tenho. Amém. E o que Agostinho não tinha? A história. Eu tenho a história para olhar. Qual a diferença dos pais da igreja para mim? Ou de Platão, ou de Heráclitos, ou dos pais de Alexandria, ou de Antioquia, Crisóstomos, Barnabé, Lactâncio, Jerônimo. O que esses homens tinham? Eles tinham grandes homens, escritores estudiosos. Eles tinham o Espírito Santo, eu também tenho. É o mesmo Espírito. E o que eles não tinham, você tem? Eu tenho a história. Para olhar, escrito, estudos, eles não tinham. O que é Lutero, Wesley, Calvino, Ingles, Wesley? O que esses homens reformadores tinham que eu não tenho? Eles tinham o Espírito Santo? Tinham, eu também tenho. E o que eles não tinham e eu tenho? A história. Então hoje o intérprete da Bíblia, ainda além de usar e contar com o Espírito Santo, ainda conta com a história cumprida. Por isso que existem muitas profecias já cumpridas que são inequívocas, que não se pode esconder, já são realidades. Não é? Louvado seja Deus. Isso aí o pastor falou uma coisa séria. Nós estamos vivendo uma geração que temos todas as informações. E se me permite, quando Daniel falou lá, recebeu as 70 semanas de Daniel, ele estava orando, e o Senhor, olha para Jerusalém, está acabada. Senhor, olha para esse povo judeu, Israel, estão acabados, Senhor. Senhor, tu não vai fazer nada, é teu povo, é tua cidade. Aí Deus diz assim, então eu vou dar 70 semanas de anos para recuperar o povo de Israel, a cidade de Jerusalém e os judeus de um modo geral. 70 semanas, 490 anos. Começa a contar com o decreto de Artaxerxes. E aí Deus disse assim, eu vou fazer essa conta aí para mim, pastor. Eu vou fazer seis coisas a favor de Israel. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, salvar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Nada disso ainda está cumprido no povo de Israel. O povo de Israel hoje ainda é incrédulo. É o povo que é dividido em 5 categorias. Os esotéricos, os ateus, os messiânicos, que é a minoria, os ortodoxos e os liberais. Eles estão mortos para Deus, mas Deus mantém de pé a nação de Israel, porque no meio da nação de Israel está implícito o trono espiritual de Jesus. E Jesus terá que vir reinar sobre esta nação. Amém. Então, pastor Bruno, eu sei que o programa já está chegando ao fim. Tem muita coisa aí. Tem muita coisa, né? Pelo amor de Deus, eu quero saber sobre o dragão. Eu quero falar sobre o anticristo. Vamos falar. Não dá moral pra ele não. Tá. Não é dar moral pra ele não, gente. Mas na verdade tem que saber. Eu quero saber também sobre Elias. Então, o que eu queria aproveitar esse momento, até para ajudar os nossos ouvintes, e ser altamente também didático. Seguinte, eu vou dar um exemplo, só para a igreja entender que está nos ouvindo agora. Na igreja de Laodiceia, por exemplo, João fala assim, vocês estão onde habita o trono de Satanás. E aí você perguntar para vários irmãos em Cristo, o que você entende desse texto? E aí cada um vai ter uma ideia, uma especulação, uma ideia e papapá, pepe. Então, pegando a parte histórica, a cidade de Pérgamo, ela era exportadora de pergaminho. Inclusive o rei do Egito, por inveja, tentou tolir isso. Sobretudo, a questão não é essa. A questão da cidade de Pérgamo, habita onde está o trono de Satanás, é porque ela estava cercada. Você tinha o templo de Zeus a 240 metros acima da cidade, ou seja, era um templo suntuoso e que vinha-se com cidadãos de peregrinos de tudo que é lugar da Ásia e do mundo para ir lá venerar o Zeus, que é o deus da mitologia grega. Mas você também tinha o templo a Roma, onde o imperador construiu o templo, em nome do civismo o povo ia lá para declarar Kyrios Caça, César Senhor, que eu já falei em outra fala, e aí muitos cristãos não aceitavam isso. Mas você tinha um outro templo, e esse aqui é o cerne, é o templo de Asclepio ou Esculápio. Qual é o nome desse cara aí? Asclepio ou Esculápio, é um deus da mitologia grega. O que acontecia desse templo, pastor Renato? Aconteceu o seguinte, sacerdotes médicos, todos de branco, estavam dentro desse templo, soltavam a música, praticavam musicoterapia, que não tem nada a ver com a ciência, inclusive tem uma ovelha, que é musicoterapeuta, moradora aqui do Meia, no Rio de Janeiro. O que acontece?
soltavam as serpentes não venenosas, uma música tocando, as pessoas deitadas, a serpente passava por cima e com isso as pessoas diziam que eram curadas. Então, João fala, vocês estão onde habita o trono de Satanás. Porque em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte, houve peleja no céu. O arcanjo Miguel pelejou contra a antiga serpente, o Diabolos, o acusador, o Chatã. Diabolos. Isso, é na expressão grega do diabo. O diabo, o adversário. Chatã, o acusador. Então, e já não se achou mais o seu lugar. E ele foi expulso para a terra. Aí o Apocalipse capítulo 12 fala, ai da terra e a do mar, porque Satanás desceu até vós, cheio de cólera e grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mas aí a Bíblia fala que eles os venceram por causa da palavra, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa do sangue do Cordeiro e o testemunho que deram. E mesmo em face da morte, eles não amaram a própria vida. Então me faz lembrar agora de Policarpo, que está dentro do Coliseu Romano, e o imperador mandando ele declarar o senhorio de César, e ele declara Kyrios Cristo. E aí então, quando estão indagando aquela multidão esfaimada, louca, com fome do mal, ele pega a mão dele amarrada, os pés amarrados, eles falam, declara o senhorio de César. Ele fala, há 84 anos servi ao meu Senhor, ele nenhum mal me fez, não negarei, Kyrios Cristo. E eles atêm um fogo e uma mão dele se solta. Isso quem conta é um historiador, Flávio José, conta esse fato. Quando ele levanta a sua mão, ele aponta ao céu e diz que o fogo que o queimaria não seria comparado ao fogo que queimaria Roma e todos seus imperadores no inferno. Então Tertuliano, eu termino essa fala aqui, ele escreveu uma frase linda para a igreja, por favor, que o sangue de cada mártir era a seiva de uma grande árvore, cujos frutos somos nós. Esse sangue está sendo clamado, o Senhor está, né? Apocalipse capítulo 6, versículo 9, o quinto selo, quando foi aberto, estavam as almas lá clamando. É desse jeito. Olha só, eu vou para o comercial, porque